Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Poder sentar. Essa é uma época muito especial. Estamos nos aproximando do Natal. Começamos a fazer nossos planos para 2026, nossas metas. E já, quinta-feira, nós teremos nosso culto, dia 25, nosso culto de Natal. Algo que vem sendo esperado aqui pela igreja. Já é virada do final do ano. E aqui, nesses 4 versos, o apóstolo Paulo faz recomendações ao seu povo. E muitos de nós possamos nos planejar para que nós pensemos, poxa, eu vou ler a Bíblia, mas a Bíblia às vezes é tão difícil de entender. E nessa caminhada, nessa trajetória de vida em que a gente vem estudando verso a verso, capítulo a capítulo, eu queria encorajar você a pensar em não parar, a pensar em perseverar, porque talvez você comece com dificuldade. Uma criança, antes de andar, ela tem que engatinhar. Antes de você fazer faculdade, você tem que passar pelo 2º grau, ensino médio. Mas o mais importante é, não pare. Persevere na palavra do Senhor. Você vai ver o quão admirável e sublime, como diz o louvor, vão cair as escamas dos nossos olhos. E que eu peço essa noite é que quando você lê a palavra do Senhor, que a palavra viva dele, cada vez mais você diminua e ele cresça. Essa palavra é viva, ela edifica o nosso espírito. E você aprenderá cada vez mais a ser instrumento do Senhor, onde quer que você pisar. E essa passagem fala muito das recomendações do apóstolo Paulo, como eu falei, numa situação que era muito conturbada naquela época. Paulo era um apóstolo que não parava. Ele conhecia e vivia as tribulações, as ameaças, as agressões, as ameaças de morte. Talvez o maior perseguidor dos cristãos à época, depois que se converteu, passou a ser o homem que mais atuava para falar do Evangelho, onde quer que passasse. Paulo estava tão compenetrado em falar do Senhor, que ele fazia questão de não enraizar os pés em determinado local. Ele fazia questão de andar e caminhar e visitar e orientar a igreja do Senhor. E muitos, por conta disso, buscaram calá-lo. E fazendo aqui uma analogia com os nossos dias, eu chego muitas vezes à conclusão que, infelizmente, a nossa sociedade, ela vem adotando radicalismos que são os mais variados possíveis. Você já não pode ter um olhar crítico sobre determinado assunto, identificando pontos positivos ou negativos. O mundo, de um modo geral, ele vem se apoiando somente de um lado. E quando você faz parte do outro lado, o que você recebe é hostilidade. E eu vou tentar exemplificar isso de uma maneira simples aqui. Se me perguntassem hoje, Jorge, você gosta mais de praia ou de campo? Eu diria, eu gosto mais de praia. Mas quando chove, eu gosto de ir para Gravatar, eu gosto de ir para um lugar frio. Mas o mundo cada vez mais vem nos ensinando que se você gosta de praia, campo é ruim. Campo chove, campo é longe da cidade, não tem estrutura. Campo, em regra, muitas vezes é seco. E tudo que eu fizer para defender o campo, eu vou ser hostilizado, porque eu decidi pela praia. E eu vou pedir para você olhar para o noticiário de hoje. Na minha época eu diria assim, levante seu jornal. Hoje em dia, olhe para o seu Instagram, olhe para as mídias sociais
e vejam o que está acontecendo com a nossa nação e, infelizmente, com o mundo. Eu não posso gostar de determinada coisa e perceber, mesmo no que eu gosto, defeitos. Porque se eu assumo um lado, eu sou seu inimigo se você assume outro. E o verso 9 diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E eu gostaria de enfatizar essa parte final desse versículo que fala sobre nos apegar ao bem. Todos nós temos pontos em comum e pontos de divergência. Se um casal chama a minha esposa para ir para o cinema, possivelmente eu teria que recusar. Porque enquanto quem me convida acha que é um momento rico de entretenimento, que ajuda a refletir sobre o determinado tema que está sendo assistido, esquecer um pouco do mundo lá fora, a minha ótica é a seguinte: é escuro, a poltrona é confortável, algumas reclináveis, geralmente é à noite, e pode acreditar, a possibilidade de eu cochilar é quase de 100%. Então, eu prefiro recusar esse tipo de convite. Mas nada me impede de sugerir algo que seja comum. De sugerir um local em que a gente possa bater um papo, conversar da mesma vida, das mesmas dificuldades do mundo lá fora, de Jesus, sem precisar necessariamente aceitar esse convite de ir para o cinema. E dentro dessa conjuntura, nós podemos caminhar com pessoas que pensam diferente de nós. Em alguns aspectos da vida, porque podemos fazer a escolha de focar naquilo que nos aproxima e não naquilo que nos separa. E esse é o ponto principal. Quando o texto diz lá no verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, aqui é que é importante entender aquele contexto histórico. Naquele tempo, como eu falei, os judeus tinham todo um traquejo, toda uma educação que eles receberam desde nascerem. E quando eles se convertem ao Evangelho, eles vivem com pessoas que não eram judias. E lá a palavra diz, chama muitas vezes de ímpios. Pessoas que tiveram uma cultura diferente, em momentos diferentes, e uma educação totalmente diferente. Agora, imagine pegar esse povo e juntar num lugar só. Se esses homens convertidos se prenderem às diferenças, eles nunca seriam corpo. É muito mais importante você e eu colocarmos o Evangelho em primeiro lugar do que o que nos faz diferentes. Essa é a verdadeira da cristã. E quando esse verso fala de amor fraternal, nada mais do que ele quer registrar amor entre irmãos. Que você possa amar o seu irmão e a sua irmã na sua caminhada. E quando ele fraquejar em determinada situação em que ele é fraco e você é forte, a sua missão é levantá-lo, é levantá-la. Eu me converti em 2011 e trabalhei mais de 6 anos, 7 anos em cursilho. E o que eu mais aprendi ali é que a gente não pode estar julgando o limite do irmão. Nós estamos servindo como um corpo. O louvor é o que é, não é por conta do vocalista, não é por conta do baixista, não é por conta do tecladista ou da bateria. O louvor é o conjunto que é, porque cada um deixa o outro ter espaço em sintonia. E é isso que o Evangelho nos mostra. Que nós podemos honrar o nosso irmão, deixando com que ele apareça e que a gente diminua também. Hoje, essa noite, eu estou no púlpito.
Mas amanhã, ou já já, eu estou aí no banco com vocês, assistindo, recebendo. E essa é a maravilha do Evangelho. Porque o único lugar em que ninguém pode tomar posse, nem trono, é o do Senhor Jesus. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Enquanto você deixar o trono ser de Cristo, quando você negar a si mesmo, como o próprio Jesus pediu, e segui-lo e tomar a sua cruz, o Evangelho vai fazer mudança de vida em você e em mim. Esse é o sentido da conversão, mudança de direção. E honra em hebraico quer dizer kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Muitas vezes no louvor, se a gente prestar atenção, eles diminuem para o solista fazer uma base. Muitas vezes eles diminuem para o baterista ter um destaque. E que seja assim esse ensinamento para mim e para você. Nós estamos deixando as pessoas que convivem conosco, irmãos que professam a mesma fé que a minha e que você, tenham seu espaço de pensamento, de atitude. A nossa energia está focada em mudar o nosso irmão ou aprender com ele. Esse é o desafio da vida comunitária. Enquanto eu, episcopal que sou, viver no meu mundinho, e meu irmão assembleano, eu achar que posso mudá-lo, eu não estou sendo o corpo de Cristo. Eu não estou tendo amor fraternal. Eu não estou deixando, nem honrando a Ele para que Ele cresça ou diminua. Porque a videira é Cristo e nós somos os ramos dele. Das diversas formas, dos diversos jeitos, cada um da sua maneira, tem o seu jeitinho de servir a Jesus. E se nós levarmos isso, principalmente os mais jovens, que recebem convites para trabalhar em ministérios, pessoas que chegam aqui são recebidas independentemente da denominação, como nós aprendemos aqui na ceia do Senhor, na Eucaristia, que ela é do corpo de Cristo e não da igreja episcopal, é que esse evangelho, ele tem sabor. Esse evangelho, ele faz mudança. Certa vez eu, escutando um irmão meu, de caminhada de discipulado, ele há muito tempo visitava a Recon, e ele disse que o que mais tocou ele, pastor, foi quando na mesa do Senhor, foi dito que independentemente de denominação, aquela era a mesa do Senhor Jesus. Ele ali se sentiu tocado e convidado a vir para a mesa. E seguindo nessa necessidade não de melhorar o outro, porque ele milita numa denominação de fé diferente da nossa, é que o verso 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nesse versículo, o apóstolo Paulo recomenda servir ao Senhor com zelo, sendo fervoroso de espírito e não vagarosos na obra. Devemos estar motivados porque o próprio Senhor Jesus nos confiou uma tarefa útil para a mudança de vida de tantas pessoas. E agora eu queria convidar você a olhar para a sua frente, para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, para trás de você. Aqui nós vemos mesa de som, acólitos, ministros comissionados, introdutores, tantos outros que servem no reino de Jesus. E esse é a coisa mais linda do Evangelho. É nós estarmos aqui em alegria e dizendo: Senhor, como é bom servir a Ti. Que nunca seja algo mecânico para a gente. Que seja algo
que nos tire da nossa zona de conforto, mas que a gente chegue aqui para dizer: Senhor, como é bom te servir. Como é bom receber a tua palavra e receber um pouco de ti. Que o Senhor faça a mudança que precisa ser feita em mim. E o apóstolo, nessa continuação, ele fala sobre fervor. Esse fervor não vem da gente. Esse fervor vem quando a gente tem entendimento da palavra de Deus. Esse fervor vem quando nós encontramos o nosso propósito em servir. Você já encontrou o seu propósito? Ou você tem planejado para 2026 somente os seus desejos? Você já entregou o seu planejamento ou os seus sonhos de 2026 para Deus? Para que Ele possa confirmar no seu coração os desejos dele e não os nossos? Você tem tido paciência para guardar essa confirmação, perseverando no Evangelho? Nós estamos necessitando cada vez mais de estarmos alinhados com a vontade dele e não com a nossa. E por fim, lá no verso 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E ainda falando um pouquinho de propósito, guardemos em nosso coração a esperança de, como o apóstolo Paulo falou, de combater o bom combate. Porque as tribulações elas vêm, mas quando verdadeiramente guardamos em nosso coração o nosso alinhamento com a vontade do nosso Pai, essa fonte que jorra paciência no momento difícil, é que fala o versículo. E essa fonte se chama oração. É a oração que nos dá paciência para perseverar. É ela que renova nossas forças. Não há combustível maior para nos fortalecer do que conversarmos com o nosso Pai. Essa conversa nos traz inimagináveis lições, ensinamentos. São nelas que nós podemos falar tudo para um Deus que pode todas as coisas. Podemos falar daquilo que me aflige e te aflige, o que me entristece, como também a sua vitória, os seus acertos e as suas conquistas. Não há nada mais gratificante para um pai, e aí eu vou colocar as mães também, do que um filho chegar para a gente e contar como é que foi o dia. Às vezes, para um pai, é mais emocionante o filho quando abre o coração, falando daquilo que aperta ele, das dificuldades dele, porque ali nós sabemos que nós somos o conforto, nós somos o lugar em que ele ou ela pode dizer o que estão sentindo. E dessa mesma maneira que o nosso Pai. E para um pai que está à espera a todo momento de me escutar e te escutar, que nós saímos daqui encorajados. Se você vem enfrentando dificuldades, a conversar com seu pai. Ele está lá de portas abertas para receber você com carinho, com amor. E o melhor de tudo, é em secreto. Você pode falar, você pode chorar, você pode se alegrar, você pode agradecer o que ele fez para você no ano de 2025. E essa semana eu sentei com alguns amigos de discipulado, os homens marcaram um almoço, e eu intencionalmente perguntei a cada um: o que é que você tem a agradecer a Deus pelo seu ano de 2025? Antes de pensar no ano de 2026. E aí cada um foi contando o seu motivo de gratidão pelo que se passou. Porque nós, nessa motivação da vida, em que nada para, tudo é corrido, nada tem tempo para nada,
nós esquecemos de agradecer aquilo que nos move. Existe um pregador chamado Charles Spurgeon que falava o seguinte sobre a oração: a oração é mais do que pedir. Ela é comunhão, é guerra, é confiança, é submissão. Quando o crente ora, ele declara ao mundo: minha esperança não está em mim, mas em Deus. Assim, essa noite, eu gostaria de convidar você a escolher aquilo que te deixa mais próximo, do que gastar energia com o que te distancia das pessoas. Você já encontrou o seu propósito em Deus? Para que a gente possa terminar esse ano e começar 2026 da maneira que Ele quer. Você tem orado para que ela seja a fonte de uma vida cristã saudável? Porque a oração é que nos dá essa paciência para perseverar e termos o nosso momento único com o nosso Pai. Eu queria chamar o louvor para cá, que a igreja ela guarde essas recomendações que o apóstolo Paulo deixou lá para a igreja em Roma, para que eu e você possamos ter uma vida de comunhão com o Pai, mas além de tudo, com o nosso irmão de caminhada, sem levantar bandeira, sem julgar, mas tendo humildade para honrar, para deixar que ele cresça, para que você possa aprender com seu irmão e talvez ele possa ver em você e a mim a face de Cristo, para que ele possa se abrir para você e para mim. Amém? É essa alegria que a igreja deve guardar num futuro melhor, na esperança de que Deus pode todas as coisas. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos para que nós pudéssemos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado que as recomendações que estão lá na Tua palavra, Senhor, no Teu Evangelho, seja para unir o Teu povo, Senhor. Porque independente de nação, de cultura, Senhor, de idioma, o Senhor tem reunido o Seu povo para falar de Ti, Senhor. Para alcançar nações, homens e mulheres sendo levantados para falar do Teu Evangelho, Pai. Que seja assim conosco também, Senhor. Que nós possamos encontrar o Teu propósito, Pai. Que Tu queres em nossas vidas. Para que possamos terminar esse ano e começar o próximo motivados, Senhor. Motivados pela oração, que é a fonte da vida cristã saudável, Senhor. Que o Senhor nos dê paciência para enfrentar as tribulações que a vida nos traz todos os dias. Mas que a gente nunca deixe de se achegar a Ti, Pai. Porque Tu podes tudo, Senhor. Que esse trono que nós levantamos na nossa vida seja somente ocupado por Ti. E que Tu, como Pai amoroso que és, possa cuidar das nossas dificuldades, dos nossos sonhos. Porque tudo pode, Senhor. Tudo Tu podes. É o que nós Te agradecemos essa noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver.